Vamos começar? Vamos então. Aí, deixa eu só botar pra você aqui poder mexer. Ver se vai funciona os dois. Perfeito. Aí eu vou pedir pra você ficar aqui, mais ou menos. Tá, tudo bem. E se der projetar a voz o máximo possível pra cá também, ajuda, porque daí a gente capta melhor. Então, boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui mais sobre a sessão do coloquinho da FRJ. Hoje eu vou receber o Gustavo, vai falar sobre o estudo de assimetria de matérias, matéria de requerimento demais em 3 filmes de experimento de HCP. Nada mais partículas do que isso, né? Todos os títulos de partículas sempre são muitas palavras, mas vamos tentar entender o que isso quer dizer. E, bom, só os recados de sempre. Tem um caderno que já começou a circular contra a permissão da administração, que vocês colocam Você permitiu? Tá bom. Esse que vocês colocam o nome de vocês. Peço para todo mundo botar o nome para a gente saber quem veio e saber quantas pessoas estão vindo. E vocês, mas quem quiser hora de ACC, coloca o e-mail também, que a gente vai mandar para vocês certificar um hora de ACC. Por favor, tente mandar um e-mail bem legível, porque às vezes a gente não consegue ler, esquece e é difícil mandar e-mail. Então, por favor, quem quiser, faça isso. O coloquinho ele é quinzenal, né? Digamos que era semanal, mas agora para ter sempre ele é quinzenal, uma vez de tarde, uma vez de manhã, uma vez de tarde. Daqui a 15 dias não vai ter, porque é feriado. Então, o próximo coloquinho vai ser só dia 6 de junho. Bom, acho que é isso. Vocês podem pedir algumas exercícios, mas nas redes sociais, então, por favor, sigam as redes sociais e curtam os posts e engajam os posts, as pessoas passam demais. E é isso. Então, você prefere as perguntas fiquem durante a palestra ou depois? Depois. Então, todo mundo aí vai pensando nas perguntas que tiver. Normalmente 40 minutos, 30 minutos, por aí, 50, e depois a gente faz as perguntas, tá bom? Tranquilo? Então, vamos bater um papo. Vamos lá, mexe aqui, meio do laserzinho, cuidado para não botar para ninguém o laser, com certeza. Senão você vai preso. Tá, vamos lá. Boa tarde, gente. Sou o Gustavo. Eu vou falar sobre um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido na minha iniciação científica, que foca no estudo da simetria entre matéria, no decaimento de 3 pions, usando os dados que tem do LHCb. Então, vamos lá. Aqui tem uma pincelada que eu vou dar sobre as sessões, as coisas que eu vou falar. Primeiro, uma introdução ao modelo padrão e alguns conceitos que vão ser importantes. Vou falar um pouco dos antecedentes, do que aconteceu antes e do histórico que levou à criação, à proposta desse experimento. O DataExploit, que é uma ferramenta importante para fazer as análises que eu faço. Um problema que surge no meio das análises. E, por último, falar das perspectivas do que vem a seguir. Então, vamos lá. Para estudar o modelo padrão, que é uma das ferramentas mais úteis da física, primeiro a gente se pergunta, por que estudar essa simetria? A ideia é que no nosso universo a gente observa praticamente tudo de matéria. Então não tem quase nenhuma antimatéria, tudo que a gente vê. Mas as teorias propõem que no início do universo, no universo ainda jovem, você tinha matéria e antimatéria em igual proporção. Mas fenômenos aconteceram que levaram a uma prevalência da matéria em detrimento da antimatéria. Então, tanto que em experimentos, a gente observa sempre uma conservação de carga, de número bariônico, do número leptônico. Então, não tem por que imaginar que no universo não teria uma quantidade igual dos dois e que a conservação iria se manter. Mas, mesmo havendo uma quantidade igual aos dois, a gente observa só matéria e praticamente nenhuma antimatéria. E aí, por que a gente tem justamente esse universo todo de matéria e para onde foi a antimatéria e o que aconteceu? Para onde vai tudo isso, né? Então, utilizando a ferramenta que é o modelo padrão, todos os recursos dele, né, a gente consegue ter essa declaração aqui, que vem do modelo padrão. A gente tem os férmions, que são essas 3 colunas aqui, e toda a matéria constituinte do universo é feita dessas 3 famílias, principalmente essa primeira família aqui. Você tem os quarks up e down, que os quarks são esses 6 aqui, e os leptons são esses daqui de baixo. Você tem basicamente o quark up e down e o elétron. O neutrino do elétron também é visível por aí, mas principalmente o que a gente observa é só isso. E você tem os bósons, que são o que geram, o que intermediam as interações
da matéria com a própria antimatéria. E no caso, para esses férmions, você tem essa mesma quantidade, parecidos com eles, só que de antimatéria. Esses são todos de matéria e você teria iguais de antimatéria. Então, aí você também tem a VCP, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, e ela ocorre na transição dos sabores dos corpos. Desses aqui, os sabores são justamente cada um desses quadradinhos. O sabor up, o sabor down, o sabor carne. Então, em transições desses sabores, quando você tem uma interação fraca, que é a que é intermediada por esse bóson aqui, você observa uma VCP, que é uma violação de simetria CP. Vou chegar no que é isso. Mas então, vamos falar dessas aglutinações que a gente observa de matéria. A ideia é que, principalmente, a gente vê dois tipos de agrupamentos. São o bárion e o meson. O que é o bárion? O bárion é um grupo de 3 quarks. E o meson, por outro lado, é um grupo de 1 quark com um antiquark. E aí a gente tem vários exemplos de todos esses aí. A gente tem próton e nêutron, principalmente, que são 2 exemplos de bárion. Só que você tem vários outros, incontáveis assim. Você tem sigma, zero ali, por exemplo, delta mais, delta menos. E tanto quanto esse, você também tem vários mesons. Você tem meson P, meson D, meson Pi. São tantos desses aí que tem até uma frase engraçada do Fermi, que é que se ele conseguisse lembrar o nome de todas as partículas, ele seria um botânico. Porque é realmente um trabalho muito ingrato, assim, é uma coisa bizarra. Mas, então, para o estudo, o que é importante de lembrar desse daqui é o meson D0 e o D+. Eu vou falar sobre eles vão ser importantes. Então, o que é essa violação de CP que eu mencionei, né? Como eu falei, no início do universo, a princípio a gente teria quantidades iguais de matéria e antimatéria, mas são principalmente 3 ideias que levam a essa simetria que a gente observa atualmente, mas o importante aqui é que ocorre a violação de simetria de carga e paridade. E é essa violação que eu mencionei, que vai levar, através da interação fraca, sabores em outros sabores, e essa mudança de sabor é descrita por essa matriz CKM, aquele é o nome ali, não vou pronunciar por medo de gaguejar. Então, quando você tem a matriz aqui, a matriz descreve como que se dá a mudança de um sabor para o outro. E aí o que você tem como é a matriz Kabibo, Kobayashi, Maskawa, você tem alguns que são Kabibo favorecidos, Kabibo suprimidos e Kabibo duplamente suprimido. Então, quando você tem uma transição que esteja nessa diagonal com uma outra que esteja nessa diagonal amarela que eu botei ali, você tem um Kabibo suprimido. Se eles são só da diagonal principal, você tem um Kabibo favorecido. E se você tem da linha amarela com a verde, você tem um duplamente suprimido. Então, dando uma olhada nessa matriz, eu abri ela aí, cada um dos termos para vocês verem como é que eles são. É muita informação, muito louco tudo isso, mas a ideia é que essa matriz é praticamente diagonal. Os termos fora da diagonal são bem pequenos. Esse termo daqui de cima, o VUS, ele é o próprio lambda, e esse lambda é 0,23. Então, nos outros elementos você tem lambda ao cubo, aqui você tem lambda à quinta potência, lambda ao cubo de novo, ou seja, e na diagonal você tem pelo menos um termo 1 menos uma potência de lambda. Então, a diagonal é muito mais próxima de 1 do que todos os elementos ao redor. E aí, além disso, você ainda teria uns outros termos de lambda sexta, mas que aí são bem menos relevantes. E a questão é que essa violação de CP ocorre quando você tem o que a gente chama de uma fase complexa, que aparece nesses termos aqui, se for menos e é. E aí, quando você tem essa fase, a transição que você vai observar de matéria para antimatéria é diferente de antimatéria para matéria, quando você tem uns sabores diferentes. E aí, dado que a gente já viu tudo isso, com esse conhecimento a gente pode falar um pouco do que já aconteceu. A gente teve um estudo, uma análise em 2019 com os dados do LFKSCP, estudando o meson D0, aquele que eu mencionei. A questão é que havia uma previsão de violação de CP para esse meson pelo modelo padrão, e eles estudaram os decaimentos do D0 em
em K mais K menos e do D0 em P mais P menos. Você vê até que aqui já é fácil perceber que pelo menos uma conservação de carga você tem. Você antes tinha um resultado neutro e depois você tem um K mais e um K menos, então continua sendo neutro no geral, né? E aí eles estavam procurando essa simetria com esses dados e eles acharam algo que estava exatamente no limite do que o modelo padrão permitia. Considerando as incertezas que eles tinham lá, estava bem no máximo, porque se tivesse além do que o modelo padrão previa, o que eles obtiveram, os dados, estariam contradizendo o modelo padrão, o que necessariamente quer dizer que o modelo padrão teria alguma coisa faltando nele, teria algum problema, porque os dados são soberanos. Então, aqui, essa é uma imagem do paper, e esse aqui, por exemplo, usando a ilustração que eu usei antes, né, o meson D0, o quarto charme e um anti-quarto up. Então, com isso que já tinha sido feito, a gente pode pensar em decaimentos que podem ser bons para estudar. Um que é o que a gente acaba vendo é o do D+, em 3 pions. Aqui você vê o D+, indo para um pion e uma das partículas que vai ser intermediária para gerar os outros 2 pions. Então, aqui você observa que tem o VCD e o VUD. Aqui se você voltar lá, vai ver que é um termo da diagonal principal e um outro que está na diagonal amarela, que é mostrado. Ou seja, é um decaimento cabível suprimido. Ele é pouco provável de acontecer e é prevista a violação do CPD. Então, ele é um bom decaimento para a gente focar e tentar estudar ele. Então, essa partícula D, como é que ela funciona? Né? A composição dela, eu tinha falado que o D0 era um C e um barra, ele é um C e um D barra. A massa é aquela ali, o tempo de vida é esse daqui que vocês estão vendo, e aí são tipo 10 elevado a menos 15 segundos, é um tempo muito pequeno. A gente não detecta diretamente a partícula D+, a gente vê o que acontece com ela depois, que o tempo de vida dela acaba, e a gente reconstrói e conclui que ela existiu, que ela estava lá e algo veio dela. O decaimento, aquele ali que eu já falei, o D+, em um pion negativo, um pion positivo e um pion também positivo. Vocês percebem também já direto aí a conservação de carga, né? E a razão de ramificação, ou seja, o D+, como eu falei, ele pode decair nesses pions, mas ele também pode decair em várias outras coisas. E a chance desse caminho específico acontecer é essa aqui, que é por volta de 10 a menos 3. É bem pouco provável disso acontecer, mas com os dados do LHCb a gente tem muitas partículas sendo detectadas e a gente pode utilizar disso e tentar reconstruir o D para ver o que a gente obtém. Né? Como eu falei, a simetria é bem pequena, então vamos lá. Quando a gente pega os dados, a gente vê que tem uma disparidade muito grande entre D+, e D-. Ou seja, já está justificado, está feito o decaimento, a violação existe e é muito grande? Não, porque você tem assimetrias de produção, quando você está colidindo lá no LHCb, são 2 prótons. Vários prótons vindo diretamente. Então, pela conservação de carga, você saberia que você já teria algo mais positivo do que negativo. Então, você tem que levar isso em consideração. Os detectores não podem sempre funcionar do mesmo jeito para matéria e antimatéria. Às vezes, pode ter uma detecção que funciona diferente. Então, você também vai ter uma assimetria aí. Você tem assimetrias espúrias, que são por outros fatores. E, como eu falei, a gente pega o produto e tenta voltar para ver o que tinha lá atrás. E isso a gente pode ter feito também de forma errada. Tem várias coisas que podem levar a uma reconstrução errada. Então, a gente tem que ir com mais calma. E aí, por isso, uma das ferramentas mais importantes é justamente o Darius Plot. Se a gente fosse tentar remover todas aquelas assimetrias que eu falei, correria o risco muito fácil da gente justamente remover a assimetria causada pela violação do CP. Então, a gente utiliza um canal de controle. A gente pega uma outra partícula, que tem um decaimento que a gente pode dizer que é parecido, e a gente utiliza os nossos métodos nela até observar que não tem nenhuma assimetria. Ou seja, quer dizer que a gente tirou todas as assimetrias que não eram para estar lá. E se essa é para ter tanto D+,
no caso esse aí é o DS, né? É a partícula do canal de controle. Se é para ter tanto DS quanto anti-DS, então se a gente está vendo uma disparidade na quantidade de cada um deles, quer dizer que a gente fez alguma coisa errada. Então, quando a gente tiver observado e melhorado todos os nossos ajustes para observar tanto D+, quanto DS+, quanto DS-, quer dizer que então a gente está fazendo certo e a gente pode usar essas mesmas análises para o D. Então, a gente para a análise do D e vai para o DS. Assim. O decaimento do DS é esse aqui. Esse aqui é o DS, em C com S, um anti-S. E, como falei, aqui você vai vir para o pion e aqui outras coisas que vão levar para os dois pions. E aqui você tem o VCS e o VUD. Esses são dois termos que estão na diagonal principal. Então, realmente não é prevista a violação de CP para eles, então ele é um bom canal de controle. A composição dele eu falei ali. A massa dele é até próxima da massa do D. E o tempo de vida dele também é muito pequeno. A gente utiliza o mesmo método de detectar partículas lá na frente e trazer elas aqui, ver o que aconteceu com elas antes. E a razão de ramificação é até bem maior. É ali, tipo, 1%. Então, a gente vai ter vários dados para poder trabalhar isso, né? E aí que entra o Dalit plot. O que é o Dalit plot, né? Aquele decaimento que eu falei do D0, ele era do D0 em 2 partículas, vocês viram. Mas aqui a gente tem um decaimento em 3 partículas. E com isso a gente tem mais informação que a gente consegue usar para descobrir propriedades sobre a partícula mãe. A partícula que veio a ser essas outras 3, né? E aí, isso aqui é um Dalit plot. É um espaço de fase em que a gente combina as massas invariantes das partículas finas. A ideia é que, quando você tiver o D vindo, ele vai decair nesses 3, e no referencial do centro de massa dele, o que você vai observar? Nesse cantinho aqui, é um exemplo aqui. Se eu tenho os 3 pions que vieram do D, um deles pode ir com um momento para cá, o outro pode ir com um momento igual para o outro lado, e um outro ficar em repouso no referencial do centro de massa da mãe. Ou seja, o D estava vindo, um dos pions continuou indo na mesma direção e os outros foram em direções contrárias iguais. Isso nessa posição aqui. Se fosse o caso de, por exemplo, aqui nesse aqui, o D estava vindo, um pion foi para um lado, com um momento, e os outros 2 foram para a metade desse momento para o outro lado. Ou seja, quando a gente pega um trio de pions, a gente vai tentar triangular isso, vai ver como que se dá esse caminho que eles percorreram, e a gente vai botar um pontinho no Dalit plot. O que a gente acaba vendo, aqui está a explicação do porquê que a gente consegue trazer, né, a massa invariante dos pares, mas aqui é o Dalit plot. Ou seja, quando eu detectei um trio de pions com uma certa distribuição de momento, eu ponho ele um pontinho ali. E aí, a terceira dimensão desse gráfico é a cor. Quanto mais escuro, mais densidade de eventos você tem ali naquela região. Ou seja, como aqui a gente tem a partícula 1 indo para um lado, a partícula 3 indo para o mesmo com um momento parecido, e a partícula 2 indo para o outro lado, você vê que isso tem uma chance alta de acontecer. E aí, daí você já consegue entender, né, como que se comporta todo o resto disso. Aqui o exemplo que eu tinha dado, né? O D está vindo, esse é o que está aqui em cima, que é o 1 no meio, o 2 à direita e o 3 à esquerda. Então, o D veio, 1 continua na mesma direção, 3 e 2 foram em direções opostas. O que está aqui embaixo, você tem... Não está embaixo não. Sei lá, é o outro aqui. Acho que esse aqui está aqui. Esse aqui. Ou seja, o 1 e o 2 foram na mesma direção e o 3 foi na direção oposta. É isso que você vai ver. Então você vai detectar esses pions lá na frente e aí você vai trazer eles para cá e ver o que aconteceu e botar um pontinho no seu Dalit plot. E aí entra um método, além do próprio Dalit plot, para a gente estudar realmente o que a gente está vendo, né? Que é o método de Mirandais. A gente vai pegar esse Dalit plot e a gente divide ele em vários segmentos, que a gente vai chamar de bits.
E a gente vai ver a significância da diferença entre o dado spot que a gente vai ter recolhido para o D+, e para o D-, da partícula e da antipartícula. E aí, essa significância é dada dessa forma aqui, bem simples. O número do D+, menos uma constante aqui, que serve para corrigir assimetrias globais, que é esse alfa, que é a soma de todos os demais, menos, dividido pela soma de todos os D menos. E aí esse A se mantém em todos os 20. Isso vezes a quantidade de D menos, dividido pela incerteza de cada um desses dois termos. A raiz de incerteza. Então é assim que fica o nosso dado spot. Vocês tinham visto ele lá vermelho, que ele está dessa outra cor. E a gente também pegou ele, e como a gente tem um π+, e 2π-, no caso do D-, e 2π+, e 1π-, a gente tem uma equivalência entre duas das partículas, duas delas vão ser iguais. E aí, por isso, a gente consegue justificar essa dobra do Dirichlet plot, que a gente consegue, com isso, até acentuar os eventos que a gente está vendo. Ou seja, ele estava assim, aí o que eu faço é dividir ele aqui no meio e puxar essa parte para cá. E aí ele fica dividido pela metade e a gente consegue ver melhor os dados assim. E aí com isso a gente divide ele em essas várias regiões, esses quadrados, não sei se dá para ver direito, e a gente consegue estudar cada um desses quadrados e o objetivo disso é a gente ter uma referência para onde que a assimetria, a violação do CP vai ocorrer. Por exemplo, se a gente vê que tem muito mais D+, do que D- nesse bin aqui, 19. Então a gente saberia que essa diferença ocorre nessa região por algum motivo. Em particular, a gente pode pensar nessas regiões que tem mais eventos. Por que isso acontece, né? A gente tem o que chama de ressonâncias. A ideia é que, como eu demonstrei logo no início, você tem o D+, ou o DS, no nosso canal de controle, que ele vai virar um pion, e uma outra coisa que resulta em dois pions. Com isso, é o que a gente chama de ressonâncias. Então, certos eventos, certos caminhos desse decaimento são mais prováveis do que outros. E aí, o que você tem é justamente por causa de uma ressonância, uma frequência maior de eventos numa certa região. Para o D+, você tem algumas ressonâncias específicas e para o DS você tem algumas parecidas e outras diferentes. Tá. E a ideia é que, quando a gente tem esses bins, que a gente vai retirar da Dirichlet com todos os nossos dados, a gente faz um histograma de massa, que é justamente a gente está recolhendo a informação desses pions e trazendo para ver de onde eles vieram. Quando a gente faz isso, a gente tem essas regiões desse jeito aqui. Eu até dei zoom em uma aqui. A gente tem essa quantidade grande em alguns, pequena em outros, que tem bem pouquinho, que tem menos ainda, que é o que a gente chama de background, que são as reconstruções que a gente fez dos 3 pions para o D. Só que elas não estão certas, por causa de detecções ou simplesmente reconstruções que a gente não foram calculadas direito pelo computador, ou que ele achou que era uma coisa, mas era outra coisa, a gente vai ter uma parte que é puramente reconstruções erradas e uma das reconstruções certas. E aí o que a gente tem é uma região que vai se comportar de uma forma parecida para todos os bins, em alguns com mais intensidade do que outros, mas é parecida o comportamento, né? E uma região que é o que a gente chama de sinal, que aqui é onde realmente você teve D+, e D- e DS sendo vistos. Então, o que a gente faz com essa distribuição, né? A gente quer saber exatamente quanto D+ tem ali e quanto que é invenção do computador ou detecções erradas. O que a gente faz a esse sinal, a gente descreve ele, né? Os dados todos, a gente descreve como uma curva só para o background, só para essas reconstruções erradas, que é essa pontilhada aqui. No nosso caso, a gente testou várias coisas e a gente viu que o melhor que a gente podia fazer é um polinômio de segundo grau. Ou seja, isso aqui está sendo quase que a barriga de uma função de segundo grau. E o sinal é uma gaussiana, vocês já devem conhecer, e duas curvas crystal ball.
A Crystal Ball é quase que uma gaussiana, só que ela tem uma cauda diferente para um lado. Então, como são duas delas, a gente tem uma função lá que já junta elas numa única coisa. Então, você vê aqui a quantidade do background, você vê a gaussiana e você vê as duas Crystal Balls. Você vê que é como se fosse uma gaussiana, mas um dos lados dela aqui é maior que o outro. E essa aqui eu acho que também é outra Crystal Ball, mas ela é bem mais discreta do que a outra, né? E aí, somando todas essas curvas, a gente vai ter uma linha que vai estar seguindo o que os dados mostram. E aí, esse é o resultado dessa linha. Aqui você tem, eu acho que é 1 sigma, 2 sigma e 3 sigma, né? Essas linhas pontilhadas em relação ao seu fit. E assim, ele tá bom, olhando aqui, você vê que encaixa razoavelmente. E aqui, ok, você tem um sinal que está batendo ali, está numa região confortável, mas poderia ser bem melhor. Isso é porque tem coisas que, quando a gente estava fazendo aqui, a gente não considerava. E aí entra um problema, por exemplo, do eta primo. Que quando você tem o ds vindo, ele vai decair nos seus 3 pions, só que num desses canais que você pode ter, você tem um ds que vai para um pion e um eta primo. O eta primo é uma outra partícula que ela vai decair em um fóton e os outros 2 pions. Então o que acontece é isso, vem o D e aqui ele vai virar o pion e eta primo, e aí o eta primo vai para cá, vira os 2 pions e o fóton. Vocês não veem, na verdade, né, o eta pi aqui, o eta primo, porque o tempo de vida dele é ainda menor do que o do D e os DS, né? Ele fica numa parte muito pequena. Então o que acontece é basicamente isso. Você vai ter o D e já saem dali as 4 coisas. Só que esse fóton a gente não detecta ele. Os sensores não vão ver um fóton. Só que os sensores vão ver os 3 pions. E eles vão tentar reconstruir o D como se fosse só isso, como se fossem os 3 pions. Só que conservando a energia e o momento, você vai ter uma energia que vai para esse fóton e você não sabe o que aconteceu com ela. Você não sabe para onde foi esse fóton, você não sabe nem se ele existiu. Então, a gente perde uma coisa com isso. Só que essa perda que a gente tem, ela tem também o seu comportamento. O que a gente faz a gente vê simulações, a gente faz simulações com base no comportamento previsto do eta, e aí o que a gente tem é tipo isso aqui. Vai ser uma gaussiana que está nessa posição específica, com essa abertura específica, e que ela vai fazer parte do nosso background. Porque a gente quer o D em 3 pions. Como você está tendo aquele fóton extra, isso está te dando uma reconstrução que está errada, e você vai adicionar isso na sua distribuição para ver se isso encaixa os dados de uma forma melhor. Acontece que esse decaimento específico só vai acontecer em certas regiões do área de esporte, não vai acontecer em tudo. E aí a gente só vai adicionar essa suposição para o eta em alguns. E aí a gente tem que abrir mais a incerteza que a gente tem para esse eta, ou deixar ele fixo para ver o que vai reagir melhor, o que vai fazer um fit mais centrado, o que vai também dar menos incerteza para os nossos dados. Se a gente dá uma incerteza maior para o valor do eta, a gente permite na hora do fit ele possa se ajeitar um pouquinho. Só que isso vai dar uma incerteza para o nosso resultado. E aí isso é também algo problemático que a gente não quer. Então tem todo um equilíbrio que tem que ser feito disso. E então a gente põe ele aí. Sem o eta, sem o background dele, né? Era aquele que eu já mostrei. Esse aqui que é o 2018. Com ele, vocês veem que essa curva meio rosa aqui, naquela posição que eu falei, né? Ela é uma gaussiana um pouco descentralizada. Então, quando você põe ela ali como background e tenta fitar tudo junto, você tem esse comportamento aqui. Se vocês compararem os dois, vocês veem que esse aqui é bem melhor, bem mais centrado. E aí, com isso, se você fica com um fit melhor, você vai saber com mais precisão qual é a quantidade de D ou DS que você está tendo detectada ali. E aí, com isso, a gente consegue ver aquela significância que eu mencionei, né?
para cada um dos bins do exploit, a gente dá essa significância. A gente compara tudo isso que eu falei para o DS mais e para o DS menos. E aí a gente vai tirar, a partir disso, tendo um sinal, uma quantidade de D+, DS+, e DS-. E aí a gente põe isso na equação para a significância, né? E aí a significância vai ter um valor em cada um dos bits. Se você tem uma tendência maior para o DS-, ele vai tender mais para o azul. Se for uma tendência maior para o DS+, você vai tender para o vermelho. E aí é isso que a gente tem. Alguns têm mais, alguns têm menos. E uma coisa que eu acabei não mencionando é um teste que a gente faz, dada essa significância, para ver se ela realmente está sendo útil para descrever os dados, que é o teste do Q². Não vou entrar nesse detalhe agora, mas o teste, a ideia é que você vai ter esses valores de significância para cada bin, e eles têm que estar distribuídos de uma forma que você, no geral, tenha zerado. Porque, ok, eu posso ter alguns a mais aqui, alguns a menos aqui, mas no geral a gente sabe que, como não tem assimetria, essa significância tem que mostrar que os dados convergem para você, em média, não ter muito mais a mais, nem muito mais a menos. E aí, com isso, do sigma, do Q², né, a gente tira o p-value, que é uma questão estatística, mas que a gente, tendo isso, a gente consegue confirmar se realmente teve uma violação do CPU ou não. E com os dados que a gente já fez para o DS, a gente realmente observa que não tem uma assimetria significante. A gente tem muita certeza que o fit que está sendo realizado aqui, por mais que você tenha essas diferentes regiões, ele é um fit certo. No geral, você tem uma falta de violação ali. O DS não era para se comportar tendo violação, e é isso que você vê. Então, se isso está certo, a ideia então é que daqui para frente a gente vai poder aplicar isso que a gente fez para o D+, e para o D-, e a gente vai conseguir verificar qual é a intensidade, né, da violação do CP, se você vai ter mais de um, mais do outro, muito mais de um, muito mais do outro, e com isso a gente conseguiria determinar, né, ver essas outras questões que eu comentei. E então é isso. Muito obrigado. Eu queria apresentar também que muito que eu tenho nesse trabalho veio também de uma pesquisa desenvolvida pela Beatriz, que fez um ótimo trabalho com isso tudo e que eu recomendo vocês também falarem com ela, verem o trabalho dela. Bom. Desculpa, Paulo. Beatriz, o quê? Ai, não lembrou. não. Mas pessoal, o caderno ficou em algum lugar ali. O caderno desse não ficou em algum lugar aí que você ficou. Ele parou de mandar. Tá. Então, quem não chegou antes disso, eu falei, quem não assinou, se legal, todo mundo botar seu nome para receber quantas pessoas vieram, e quem quiser acessar, bota o e-mail. Mas quem não quiser acessar, não precisa botar e-mail não, só assina não. Aí vai passando, então vamos para perguntas. Eu também pergunto, mas vamos primeiro para a plateia. Quem tem alguma pergunta ou questionamento para fazer? Então, Você falou sobre as partículas transicionarem de um sabor para o outro, decaimento. sim. Você sabe qual é o mecanismo físico dessa transição? Eu não achei que transicionasse, achei que fosse uma coisa tipo, sei lá, massa. Então, a ideia é que isso acontece principalmente pela emissão do bóson dado. Quando você tem a sua partícula ali, quando ela emite esse bóson, ela consegue fazer essa troca de sabor, né? Você tinha, como eu mostrei mesmo, né? Você tinha aqui, você tinha o C, o arco C, e quando ele emite esse bóson dado, ele passou de um C para um D. Então, esse é, assim, digamos, o mecanismo pelo qual isso acontece. Seria tipo, o sabor é como se fosse a quantidade desse bóson que eu ativou. Como isso se dá quantitativamente, eu não tenho muita certeza de como que vai ser não.
Mas o mecanismo é esse aí. Deve ser algo como você disse mesmo. Tem uma quantidade envolvida aí. Modelo. Eu tenho. Então, você Teve aquela parte de várias contas, né? Tinha um lambda ali, né? E você não explicou também que você salta o valor aí na matriz. Ah, tá. Uma coisa diferente. Esse nome Não é o alto valor, eu acredito. Ele é uma constante que aparece aí, que descreve realmente o comportamento da matriz. Não tem um alto valor. Então, Muita coisa que eu não sei, ela pode saber, tá, gente? Essa forma de representar essa matriz, na verdade, é uma forma, é uma expansão em termos desse nome. Os outros fatores também são outros parâmetros dessa expansão. Mas então, como está ali, né, está escondido até a hora de não ter aqui. Tem infinitos termos nessa série, cada termo desse na série. E o nome é justamente aqui, o POS. A gente chamou esse elemento, a gente define ele como sendo o nome, e aí a partir desse nome que a gente chama todos os elementos da matriz. E aí, ele, o significado desse nome é assim que a gente tem. Mas quando o POS poderia escolher qualquer um ou tem uma vantagem? Cara, eu acho que além desse tema, tem uma questão histórica. Porque tem a matriz de cada. Essa matriz começou sendo só a submatriz ali, do PUD até o PCS, né? 2 por 2. Porque não, quando essa matriz foi feita, você só tinha 3 partes, o D e S. E aí essa matriz, ela é escrita em termos, era uma rotação simples, tem algum que era um outro capítulo que era justamente esse é o esse é o eu não sou você, eu não sou você, não sou você, mas esse é o outro. Eu acho que é mais para o time histórico também que eu escolhi. E aí é muito conveniente, porque essa representação, ela mostra muito claramente todas as propriedades dessa matriz. Ela é aproximadamente unitária, os tempos podem determinar uma linha zero. Então, é só uma representação conveniente, porque ele não botou aqui, mas tem uma outra representação que foi escolhida, não a escolhida diretamente, mas é como o Fabio, como o Baixo mais calma fizeram para expandir as famílias, que são 3 rotações nos eixos. Eu não lembro exatamente, mas são 3 rotações que vocês viram de geração. Enfim, esse trabalho é muito bonito, porque eles propuseram as 3 gerações de partes antes de nenhum chave tinha sido descoberto. Eu queria só que o Cássio explicasse um pouquinho mais aquela parte do ETA. Do ETA. Ele melhora o. Pois é. Como você tem uns dados que vão ser escritos da forma errada, só porque você teve esse ETA, né, e você perde o fóton, isso entra no background. Não é algo que a gente quer para os dados, né? A gente não vai ter a descrição certa dos DS que a gente quer se a gente tivesse ETA. Então, por isso, a gente adiciona uma curva que descreva justamente quando você tem o D indo para o ETA, que é essa daqui, que juntando com esses dados específicos, você consegue melhorar o seu fit. Aí essa melhora tem limitação. Tem. A gente poderia adicionar vários termos aqui para ir centralizando cada vez mais esses dados daqui, né, com o nosso fit. Só que isso adiciona incerteza quando a gente põe mais parâmetros, né, que nenhum parâmetro vai ter 100% de certeza. Então, no geral, conforme você vai adicionando parâmetro, você pode melhorar o fit, mas você também vai acrescentar incerteza. E todos esses parâmetros que você for adicionando, o ideal é que eles tenham um significado físico, né? Por que você botou aquilo ali? Tem uma explicação, por causa de um fenômeno específico, por exemplo, esse do ETA. Então, esse tipo de coisa. Você pode explicar no que
que mais você quer saber sobre ela? Não, tá. São essas duas aqui, né? Tá aqui. Então, assim, o que mais você quer saber? Porque, Aquela parte de superviver, sim, como a gente viu, o quê? O que a matriz significa? Ela dá a razão dessas transições de sabor. Sim, você está associando uma probabilidade com cada um desses termos, não é? Então, cada elemento desse é o agrupamento do quarto do quarto dele. Por exemplo, o VB é o agrupamento do quarto dele. E aí, quando você isso aí é um pouco mais complicado. Quando você vai para outra faz a transformação de CD, você vai para isso aqui, proporcional a esse CD. Detalhes. Aí você faz a probabilidade, aí você levanta a Primeiro, parabéns, foi muito legal. Esses slides são lindos. Você fez lindo esse slide, maravilhoso. Naquela parte que você mostrou um gráfico que também estudava um pouco da probabilidade de acontecimento, né, do que tipo de interação vai acontecer, e também tinha momento, esse Direct Plot. Eu nunca tinha visto isso. Qual a vantagem de usar ele em vez de usar o General Modifier? Tipo, ele é uma previsão teórica ou ele é esse do lado, esse da direita, são dados dele? Sim, isso aqui são os dados que a gente já recolheu. A partir do que a gente viu, a gente adiciona um pontinho no DALIS. E aí o mais, essas partes brancas é que nunca aconteceu. Não necessariamente nunca aconteceu, se tiver muito branco, acho que tem praticamente nada, né? Mas sim, é a densidade de ocorrências. Mas o da esquerda é uma previsão teórica, ou tipo, olhando da direita, essas são as interações que aconteceram? Não, o da esquerda é só um esquema para um DALIS plot aleatório. O DALIS plot para o decaimento que você quiser, né, que seja em 3 poços, você consegue interpretar ele dessa forma, que eu falei, com a distribuição dos momentos entre as partículas. Esse aqui é o DALIS plot para os dados observados desse decaimento específico. Então, o General Modifier é só com probabilidade, não é isso? Acho que eu Claro. É porque esse Direct ele está descrevendo uma cinemática do decaimento. Sim, Aquele ali, a densidade dele era de decaimento no sentido de que ele é proporcional a uma quadrada do decaimento. Então, quando você calcula, se você quiser calcular todos os diagramas que fazem desse decaimento, se você conseguir fazer isso, você vai achar, se você fizer a densidade dele, em função desses parâmetros, você vai achar isso. Você vai meio que calcular esse transporte e essa densidade de dados. A questão é que é muito difícil fazer isso. Teoricamente, acho que é impossível, porque você tem as ressonâncias que tem a ver com TCD abaixo da gente. Então, tipo, é impossível calcular, isso aí a gente consegue pelo dados mesmo. E aí tem, o que o pessoal faz é fazer o caminho inverso, tentar tirar um pouco dessa distribuição. Que não dá pra calcular. Mas não tem. Não sei nem se você escreveu, eu não entendi, mas duas páginas depois disso, por que esse gráfico é dividido nessas áreas tão diferentes? Por que não são quadrados de mesma área? Isso tem a ver com o método que a gente usa para fazer os pins, né? Eles são específicos por esse motivo. Justamente para a gente saber, como eu falei que tem as ressonâncias, e cada ressonância você vai acabar tendo uma densidade maior em uma parte do que a outra, quando a gente divide ele desse jeito, a gente consegue saber, quando a gente tiver a nossa significância da diferença, a gente vai saber por meio de onde que essa diferença está ocorrendo. Se a gente observar que tem muito mais evento de D+, ali pro bin, sei lá, 6, se a gente vê que tem muito mais de D+, no 6 do que D-, a gente sabe que a violação do CP está acontecendo principalmente nesse canal, que é o que leva a ter aquela ressonância. É bem útil ter essa divisão aqui. Se tivesse um monte de quadrado ali, não tem
Exatamente, você não ia estar usufruindo muito bem, sabe? Mas é dentro de grego, né? Imagina. Você vai encaixando assim, negociando. Você tá encaixando, mas assim. Não, por favor, quando você quiser. Essa divisão tem a ver, até eu estava muito tempo de iniciamento, é muito difícil entender todos os mecanismos que podem ter na relação de CP, mas um dos mecanismos é a diferença entre as substâncias e as. Tipo, a gente não entende nada, teoricamente, da dinâmica desse estado final. É muito difícil de fazer previsões. Mas em mecanismos de CP, eles viram que eles fizeram esse tipo de análise. Viram que, por exemplo, numa dinâmica de uma relação tem um sinal, então assim, que os tem um sinal, ou seja, se mais, no caso de chamar de D mais no alo, e o outro alo desse caso se chamar de D menos, isso era uma magnitude muito maior que a integrada sobre o espaço que fazem. Seria fazendo, só pegar o espectro de massa e ver a diferença entre D mais e D menos total. Eles estão fazendo quebrar um pedacinho do espaço que fazem e olhar se tem uma região que tem uma significativa como tinha no P. E aí a gente essa imagem é meio inspirada nisso, para você divide no centro, no valor da massa do transformador, se divide em vários espaços monológicos. E se a gente tiver um mecanismo mais simples no P, se a gente conseguir medir isso, a gente espera, por exemplo, sei lá, de um lado da ressonância e do outro lado da ressonância, a gente espera que talvez um diferença tenha uma simetria. Enfim, não é significado. Tipo, a ideia é você maximizar a simetria no primo para você ter uma simetria que seja significante e aí já conseguir mais do que se a gente fosse fazer tudo junto. Mais algo? Eu tenho uma pergunta bem básica. O chá é um pouco grande. Uma coisa binária, eu acho que fez o Felipe. Mas faz muito tempo, faz muito tempo. Não tinha. Aí eu fiquei com a dúvida, às vezes a gente não sabe quem fez o quê. Você, em relação ao ETA, você fez a situação do background ou você só fez o fit? Eu trabalhei mais na parte do fit, em ver se o parágrafo tinha que ficar livre, se os parágrafos tinham que ficar fixos, ver se tinha que mudar o background para ajeitar melhor o que você tinha e não tinha o ETA. Às vezes parecia que ia ser melhor, por mais que aquele parágrafo de veja que melhorou, né? Às vezes dava para até achar que sem o ETA ia estar descrevendo melhor. Mas eu com a Sandra, né, a gente conversou que concluiu que realmente com o ETA em alguns bins, né, só aqueles que você vê a contribuição, fica um fit melhor e vale a pena incluir ele. Mais um questionamento? Eu tenho um questionamento talvez um pouco mais profundo. Mas assim, na sua opinião, de cientista, o quanto você acha que a revelação do CP é indicação de uma nova teoria? Você está fazendo basicamente, né? A gente diz que tem violação e a gente vê qualquer revelação de violação não é uma coisa esperada. A gente espera que existe simetria, né? Tanto carnabilidade quanto matéria de matéria, assim. Então, na sua opinião, qual o caminho, assim, da nossa física? A pergunta é profunda, talvez você não saiba responder, mas... Não, eu acho que eu no início eu estava entendendo, mas aí quando você falou no final, quando você reformulou, eu me perdi. Tipo, como que isso descreveria a simetria do universo? Que o seu trabalho é você entender de onde vem essa assimetria, né? A violação. Da violação. CP. Não vai falar nada. Na sua opinião, tipo, o quanto que isso é talvez uma falha, assim, que pode ter partícula que a gente não detecta, por exemplo, aquele cara, ou talvez seja uma teoria que a gente está usando que está limitada. Precisamos de uma nova teoria, adicionar novas coisas. Ah, sim. Vai depender do resultado para o D. Porque se a gente vê que
a simetria é condizente com o previsto, então até então não teria por que mudar um modelo padrão, não teria por que achar que tem uma outra partícula fazendo uma outra coisa muito louca. Mas se o que a gente observar não for o previsto pelo modelo padrão, quer dizer que claramente tem algum problema com ele, tem alguma outra coisa que a gente não está considerando. E é por isso que eu acho que acaba fazendo bastante diferença. Desculpa. Não, só uma coisa que eu quero saber. Você acha que o modelo padrão está incompleto ou não? Ah, tá. Se essa pergunta direto assim na lata, né? É, porque eu não queria ser tão direto. Tá, tudo bem. Assim, como a gente não descreve ainda tudo no universo, falta alguma coisa. Mas o que eu não faço a menor ideia. Não saberia te dizer o que tem de errado com o modelo padrão. Provavelmente morreria esse modelo. Se a gente Porque senão você vai trabalhar não, se a gente vê que tem um problema aí, na verdade, isso é um ponto muito positivo para a carreira nossa. A gente viu que estava errado. Abriu muita vaga, abriu muito curso. Exatamente. Por exemplo, o amigo ali trabalha, o Pedro, ele trabalha com um cara que teoricamente resolveria a simetria sistema. Sim, com certeza. Fácil. Aí, se a gente, se eu fitar pro D e ver que tá completamente nada a ver, eu vou falar com o Pedro, a gente precisa trabalhar, bota o máximo e ver o que acontece, se faz sentido assim. Então, pode ser. Nada? Então vamos novamente. O Bruno falou, eu perguntei, o Bruno falou, eu não sabe? Obrigado pela participação, foi ótimo. Já está no YouTube? Valeu. Sempre tem um easter egg aqui para quem ficar até o final do YouTube.